Quinto dia da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. E hoje a palavra do Senhor para nós está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 1, versículo de número 11 ao 15. Diz o texto: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Queridos, eu sou profundo apaixonado pelo ministério de Paulo. Eu acho ele um apóstolo extraordinário. Paulo foi o autor aqui dessa carta, desse trecho da carta aos Romanos, e ele foi considerado o maior teólogo e plantador de igrejas que já existiu. Foi a pessoa que mais influenciou a cultura ocidental na época e aquele que teve o maior número de obras que foram traduzidas. Foi mais importante que todos os Césares, jogado numa masmorra, morreu pobre, provavelmente foi decapitado ali em Roma. Paulo era judeu da tribo de Benjamim, nasceu em Tarso, uma província romana, e viveu em Jerusalém. E foi discípulo de Gamaliel, um grande rabino na época. Paulo se destacou entre todos os da sua idade. Ele era um homem culto e também um poliglota, falava várias línguas. Paulo, então Saulo, quando era Saulo, ele foi perseguidor da igreja que havia acabado de nascer ali em Jerusalém. Esse homem, um judeu zeloso, ele achava que estava prestando um bom serviço, um grande serviço ao Senhor, indo até Damasco, a caminho de Damasco, para ali prender alguns cristãos. Mas nessa caminhada, ele tem um encontro que mudou o rumo da sua vida. Ele teve um encontro exatamente com Jesus. E foi extraordinário. Esse texto eu recomendo que você leia, que está lá no livro de Atos. De perseguidor, então, Saulo, ex-Saulo agora se torna Paulo. Ele se torna ali um disseminador das boas novas de Cristo. E na sua terceira viagem missionária, ele fixou-se ali durante um tempo numa cidade chamada Éfeso, um grande centro de idolatria e de feitiçaria. E de lá, de Éfeso, ele escreve um livro aos Romanos, a carta aos Romanos, que contém o texto que nós acabamos de ler. Nessa altura da sua caminhada, Paulo faz uma afirmativa muito forte que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Paulo diz: eu sou devedor. Queridos, olha, presta atenção. Paulo, ele não tinha nada a ver com os gregos, não tinha nada a ver com os bárbaros. Paulo era judeu, Paulo era romano, tinha as duas naturalidades. Por que então que ele se sentia devedor? Será que não deveria ser o contrário? Uma pessoa que fez tudo o que ele fez não deveria se sentir um credor, Ou seja, uma pessoa que tinha direitos. É interessante essa afirmação de Paulo, que ele deveria falar: olha, vocês me devem, eu tenho direitos, mas ao contrário ele diz: eu sou devedor. Na igreja nós encontramos esses dois tipos de pessoas. Nós encontramos pessoas com atitude de devedor e nós encontramos também pessoas com atitude de credor. O devedor é aquele que não consegue enxergar outra posição, pois ele recebeu de Deus. Ele recebeu dons de Deus. Falamos sobre isso ontem, sobre dons, sobre talentos de Deus. O próprio coração dele é grato e ele é agradecido porque ele recebeu. Ao contrário, o credor é aquele que tem uma posição muitas vezes egoísta, porque tudo que tem que ser é para o próprio benefício dele. Ele tem que ter direitos, tudo tem que girar em torno dele. Então, eu quero levar você a avaliar junto comigo, com mais profundidade, as características de alguém que tem uma atitude como a atitude de Paulo, de considerar-se uma pessoa devedora. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês hoje é que o devedor, ele é uma pessoa que se integra, ele participa, ele faz parte. Ele não é apenas um espectador, ele não está ali apenas para observar. Ele não é espectador alheio aos desafios que estão acontecendo. Ao invés de ficar na periferia, ele apenas criticando ou apontando ali as soluções, tem que fazer isso desse jeito, ele se dispõe ali a fazê-las, Ele se integra, ele quer se envolver, ele quer participar. Isso é o perfil de uma pessoa devedora. O segundo ponto que eu quero destacar é que o devedor, ele é uma pessoa que serve.
E servir na igreja é uma marca de alguém que tem um coração grato a Jesus. Ao contrário, aqueles que têm a postura de credor, eles normalmente não servem, né? Eles são comodistas, né? E quando fazem alguma coisa, eles acabam exigindo algo em troca. Frequentemente, né, é muito comum credores serem cobradores, né? Então eles começam a cobrar, porque tem direito. Né? Ó, eu faço isso, eles começam a usar isso como moeda de troca. E, queridos, nós não podemos cobrar amor, atenção, reconhecimento, mesquinharias, etc. Né? Quando eu cobro isso, é porque eu estou doente ou ficarei doente. Grava isso. Quando uma pessoa ela tem uma atitude de ficar cobrando, apontando, é uma pessoa que está doente, infelizmente, ou que talvez está a ponto de ficar doente. Nós vivemos em uma época de muito egoísmo, né? Maridos cobram de esposas, esposas cobrando de maridos, pais cobrando de filhos, filhos cobrando dos seus pais. E quantas vezes, né, nós ficamos ali apenas exigindo ali os nossos direitos. O terceiro ponto de uma atitude de um devedor é que o devedor é uma pessoa que tem compaixão. Nós falamos sobre isso nas mensagens anteriores. Lá em Romanos, na própria carta, Paulo, no capítulo de número 13, verso 8, ele diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. O devedor normalmente não é indiferente ao sofrimento das pessoas. Ele tem compaixão e não orgulho crítico. Né? Nós precisamos ter muito cuidado, pois pessoas que não perdoam, aqui Paulo está dizendo que não devam nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros. Então, nós precisamos, né, ter esse cuidado, porque pessoas que não perdoam são aquelas que normalmente se colocam também em posição de credores. Né? Lá, existe uma parábola bíblica lá em Mateus capítulo 18 que vai falar sobre o credor incompassível. Né? Jesus conta sobre a ideia do credor incompassível, que não tem compaixão. Jesus, ele era movido por compaixão, era o combustível do ministério de Jesus. Ele se compadeceu das pessoas, porque as pessoas eram como ovelhas sem pastor. E nós também devemos ter a mesma atitude e levar o evangelho às pessoas, para que elas encontrem aquele que é o bom pastor. Quarto e último ponto, o devedor, ele é uma pessoa que está disposta a se sacrificar. Ele é uma pessoa que sabe que foi salvo pela graça, essa graça maravilhosa que nos alcançou, mas ele sabe que foi pela graça, mas não foi de graça, porque essa graça tem um alto preço a ser pago para que o reino de Deus cresça e prospere. Né? Jesus enfatizando o preço da graça, né? O preço a ser pago, né? E a motivação correta a segui-lo, ele faz a seguinte afirmação que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo número 9, verso 57. Ele diz o seguinte: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outra pessoa, a outro ele disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus então respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto, é digno do reino de Deus. Então entenda, querido, que o reino de Deus, ele tem um preço e é um preço alto a se pagar. E para concluir, né, eu quero perguntar para você, qual será a sua atitude depois de uma mensagem dessa daqui para frente? Você será credor ou devedor? A postura assumida por Paulo aqui, ela tem muito a nos ensinar. E certamente foi uma das razões que o levou a se tornar esse grande gigante, esse exemplo, esse gigante na fé. E cada vez que nós experimentamos a bondade, a misericórdia de Deus, nós tornamos-nos cada vez mais responsáveis. O maior milagre, grava isso, não acontece quando recebemos, mas sim quando nós damos. Nós devemos perdoar porque somos perdoados. Nós devemos abençoar porque somos abençoados. Devemos servir porque nós fomos servidos. Amém? Que você aprenda, querido, a doar, a se entregar, né, a ser um devedor e não um credor. Deus abençoe o seu dia e eu aguardo você amanhã no nosso 6º dia, né, da campanha Jejum e Oração. Deus abençoe a sua vida.